Me perdoe se eu falo bem depressa, mas eu tenho pouco tempo e muita história pra contar. Vou embolando porque eu quero ver como é que fica toda essa embolada se desembolar. Eu tô falando é de democracia, eu tô falando é de educação. E falo sério, claro, direto, sem mistério. É tudo só uma questão de querer. Quem sabe sabe, quem não sabe tem direito de saber. A máquina de fazer dois pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Olá, está no ar o Máquina de Democracia, um programa jornalístico especializado em educação. O nosso programa é concebido a partir de 3 eixos: educação básica, ciência e cultura. Vamos levar informação e conhecimento para você. Confira os destaques dessa edição. Você vai saber o que pensam professores, estudantes, funcionários, dirigentes e pais sobre a valorização da escola pelos saberes que estão fora do currículo. Será que esse conhecimento é valorizado pela escola pública? Vamos mostrar também uma reportagem sobre o ensino da ciência e da arte na escola estadual. E você vai conhecer um pouco do Museu de Arte Moderna da Bahia, um dos mais importantes do estado. Aqui no estúdio, a professora da UFBA, Terezinha Frois, conversa comigo sobre a educação e os diversos saberes. Temos ainda a coluna com a jornalista Ana Cláudia Cavalcante, que fala sobre a importância da arte e educação. Tudo isso e muito mais agora no Máquina de Democracia, o programa jornalístico que é uma iniciativa do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria Estadual da Educação. A máquina de fazer dois pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. O Máquina de Democracia começa com uma pergunta: a sua escola valoriza os saberes que estão fora do currículo oficial? Veja o que pensam professores, estudantes, pais, funcionários e dirigentes do Colégio Manuel Novaes. Nós aqui da escola trabalhamos bastante com os saberes fora do currículo formal. De uma certa forma ou de outra, sim. Por quê? Os professores, até para a aula ficar um pouco mais prática, não ficar só naquela teoria, eles perguntam se tem um exemplo sobre aquele determinado assunto. Muitos professores aqui mesmo fazem debates sobre assuntos de economia, sexo, gravidez na adolescência, sobre a política, até mesmo uma forma de nos prevenir, e nós criamos um ponto crítico sobre isso. Pegar do aluno toda aquela aprendizagem que ele traz de fora, da família, dos amigos, e sempre teve aquele cuidado de orientar, conversar, procurar pesquisar o que o aluno tem de melhor, entendeu? Para juntar com o aprendizado da escola para que o aluno tenha um desenvolvimento assim, social bem elevado. Valoriza muito o que a gente traz com projetos, sempre incluindo, tentando ao máximo unir, não ficar só na base do livro, só na base do que está no livro, sempre trazendo assuntos da nossa sociedade para que nós na sala de aula podemos abordar. Eu costumo dizer que essa escola ela tem um perfil diferente. É uma escola que a identidade dela é a arte. Então ela foi criada dentro de uma perspectiva diferente, que é exatamente o quê? Trazer o aluno, que o aluno traga o conhecimento que ele tem, que ele colabore na construção do conhecimento da própria escola e se utilize dessa ferramenta da arte como um instrumento de disciplina, de organização, de soltar tudo aquilo que ele muitas vezes está aprisionado dentro da própria família. Alguns chegam aqui com questões internas muito sérias e quando eles se veem num lugar onde a movimentação da arte é fantástica, eles começam a mostrar para a gente esses saberes que eles têm e que lá fora eles não conseguem distribuir por conta de questões muito particulares. Você vai conferir alguns exemplos de como o ensino da ciência e da arte
a ser desenvolvido na escola pública estadual. A professora e jornalista Joalva Moraes mostra um pouco mais deste trabalho. O ensino da ciência nas escolas públicas baianas não se restringe a aulas expositivas em salas tradicionais. Atividades em laboratórios, projetos que contam com instituições parceiras e a valorização do conhecimento que o aluno traz de suas vivências são práticas adotadas pelos professores dessa área. No laboratório, muitas vezes a gente faz experiência, o aluno vai vendo que a química, na verdade, não é só o que está no papel, nos livros, e sim o que a gente usa também no dia a dia. Assim como a educação física, é bom ter aula teórica e também prática. Porque não vai adiantar só dizer assim, vôlei se joga assim, vôlei se joga tal. É bom você praticar para você saber como é. Digamos a química também. A química, a biologia, a física, tanto faz, que são usados aqui no laboratório. Esse é o veículo que é utilizado no projeto Ciência na Estrada. O ônibus tem um laboratório na porção traseira e visita várias escolas. A nossa ideia é utilizar os recursos de pesquisa, recursos de um laboratório para tornar a ciência uma coisa mais interativa, mais lúdica. Nesse projeto Ciência na Estrada, nós já visitamos várias cidades, vários municípios aqui do interior da Bahia e várias escolas da periferia de Salvador, do subúrbio ferroviário. E a gente tem procurado ir especialmente em áreas carentes, áreas que têm problemas educacionais e problemas de saúde pública. Os professores que participam das nossas atividades recebem um kit com esse material, com essas células, um material bibliográfico para explicar as organelas. Então a nossa ideia é utilizar isso aqui juntamente com essas estruturas, que são as estruturas que formam microtúbulos dentro de uma célula, o centrosoma, feita de canudinho de refrigerantes. Isso aqui a gente pode produzir ou ensinar que os professores produzam. E com a participação efetiva do aluno, o aluno preparando isso, confeccionando esse material e entendendo como a vida se processa. Não só a educação física ou as ciências, mas também o ensino da arte como forma de conhecimento se faz por meio do acesso às teorias e a partir de atividades desenvolvidas para a experimentação. Assim, o professor de arte precisa utilizar espaços adequados para a realização de laboratórios, de material didáticos e de instrumentos específicos para cada uma das linguagens. A música ela é muito importante porque ela desenvolve na criança diversos aspectos e a criança que trabalha com música e trabalha com arte, ela é uma criança muito mais desenvolta para tudo e para ser um cidadão, quando ela tem esse contato com a arte de uma forma geral. E a música ela está presente em todos os ambientes desde o início da humanidade. Então a música ela a partir do momento que a gente está no útero da nossa mãe, a gente já começa a ouvir os sons. Eu acho que a dança ela é uma arte muito envolvente. Para mim, é a arte mais envolvente porque ela envolve a música, ela tem a música como base e os alunos eles são contagiados, né, pelo movimento, com a música e também com a própria história da dança. Na verdade, a escola é um grande centro cultural, né? Um centro formador, é um centro de troca. E o professor na verdade, também um grande mobilizador cultural. Porque na escola você não passa só os conteúdos programáticos, né, os conteúdos didáticos, vamos dizer assim. Você passa valores, você passa formas de relação,
O professor, na verdade, mobiliza os alunos também para ler, ou para ir assistir um filme, ou para, enfim, desenvolver alguma atividade artística ou cultural. Você vai fazer agora um passeio por um dos lugares mais belos e ricos de Salvador em termos de cultura. É o Museu de Arte Moderna da Bahia, que fica no Solar do União. Quem vai lhe guiar é a arte educadora Viviane Paraguaçu. Arte e cultura aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia se integram com a natureza. A moldura desse conjunto de obras artísticas é simplesmente o céu azul do Nordeste e o mar da Bahia de Todos os Santos. O museu efetivamente ele entra aqui em 1959, perfez em 2009 exatamente 50 anos de existência. Na realidade, quando o museu foi instaurado, ele não pertencia a esse espaço. Ele era no Teatro Castro Alves e tinha como sua primeira diretora a arquiteta e designer Linda Bobardi. Só que a história desse espaço, ela data de muito antes. Ela data de aproximadamente 1585. Ela literalmente, esse espaço, ele cresce junto com a cidade de Salvador. Além das exposições temporárias, o MAM oferece a todo dia e a toda hora o Parque das Esculturas. E além disso, o museu tem um núcleo voltado para a arte e educação. O museu, quando foi instaurado por Lina, pelo menos aqui nessa área, a ideia dela era que o museu funcionasse como museu-escola. Ele funciona até hoje dessa forma. O Núcleo de Arte e Educação foi criado com o objetivo de ampliar as relações do museu com a sociedade, promovendo cursos, oficinas artísticas, bate-papo com artistas, além de mediação das exposições em cartaz. É só telefonar e agendar. Nós temos o Jam no MAM, que todo mundo conhece. Todo sábado, a partir das 18 horas, grupos de jazz se encontram no estacionamento inferior. O Pint no MAM, onde o MAM fornece tinta, pincel, avental e as crianças e os respectivos acompanhantes podem, juntamente com as crianças, exercerem suas criatividades sobre essa tela. A sala de arte do museu, onde temos um cinema dentro, onde são oferecidos filmes de arte. O museu ele funciona sempre de terça a domingo, de 1 até as 19 horas, com exceção do sábado, que vai até as 21 horas por conta do jazz. Biblioteca, filmes, artes plásticas, restaurante e beleza natural. O Museu de Arte Moderna da Bahia é o que está acontecendo. O Máquina de Democracia volta já, aguarde. Pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. E para continuar conversando sobre a importância dos diversos saberes na escola pública baiana, eu vou conversar com a professora da UFBA, Terezinha Frois Burnia, que vai falar um pouco mais sobre esse tema a partir da visão de Paulo Freire. Tudo bem, professora? Tudo bem, Eugênio. A gente pode dizer que hoje em dia a escola ainda é considerada conservadora, aquela em que o professor é que é o detentor do saber, como dizia Paulo Freire? Eu acho que a gente não pode ser tão genérico, porque existem escolas de todos os tipos, e existem escolas trabalhando de modos muito diferentes. Nós podemos dizer que existem ainda escolas bastante conservadoras, mas existem também aquelas escolas que estão fazendo um trabalho bastante autônomo, trazendo as crianças para um processo bastante divertido, lúdico, né, e de construção, né, muito significativa. Professora, vamos ouvir agora a opinião de um professor da rede estadual sobre o assunto. Um homem que vive de saber, ele sabe que para se fazer uma fundação, né, ele precisa cavar cada vez mais e, a depender do solo,
né? Por exemplo, se o solo é solo massapê, se o solo é areia, um pedreiro, ele sabe que tipo de fundação e qual metragem desse tipo de fundação, sem trabalhar, por exemplo, com cálculo 1 ou cálculo 2 no curso de engenharia nas universidades politécnicas ou nas universidades federais tecnológicas, seja elas qual forem. O que a gente pode utilizar agora, a partir disso e dessa experiência, que a gente chama de saber, da vivência desses trabalhadores, não é? Que é transmitido de geração em geração, do qual nós chamamos de tradição, é trabalhar isso para uma outra perspectiva científica. Então, uma das coisas importantes aí é trazer que existem conhecimentos que são diferenciados. O conhecimento tradicional do pedreiro é tão legítimo quanto o conhecimento do engenheiro. Eles são de âmbitos diferentes, eles trabalham de formas diferentes, mas ambos são absolutamente necessários na sociedade. Não se pode trabalhar e nem construir uma sociedade somente com o saber científico e tecnológico. O saber científico e tecnológico é apenas uma das formas de organizar o conhecimento. Paulo Freire acreditava que o maior objetivo da educação era conscientizar o aluno, fazer com que ele entendesse a sua posição de oprimido e reagisse a isso. Como é que a escola lida com essa questão? Essa é uma das questões mais difíceis para a escola lidar. Até porque a gente pensar em termos de conscientização é pensar em termos de crítica, é pensar em termos do desenvolvimento de um processo crítico por parte tanto de professores e de alunos. E isso não é fácil. Paulo Freire bem sabia e foi por isso que ele trabalhou tão intensamente em relação a isso. E é claro que, por exemplo, nas escolas conservadoras, isso jamais, né, será pauta da ação da escola. Mas nas outras escolas, onde se pensa muito na questão da formação de um sujeito crítico, de um sujeito que cada vez mais se dirige para ser autor da sua própria vida, obviamente, né, esse processo vai ser intenso. A conscientização por parte dos educadores de que o saber não está somente dentro dos muros da escola é um retrocesso ou uma evolução na realidade baiana? Eu acho que a gente não pode falar só na realidade baiana, não. Eu acho que, de modo geral, existe uma tendência muito grande a se considerar que a escola não é a única instituição que educa. Hoje se considera cada vez mais que existem muitos espaços na sociedade que são educativos. E isso Paulo Freire chamou muito a nossa atenção. Ele chamou muita atenção sobre a família, ele chamou muita atenção sobre, né, os grupos a que pertenciam os alunos, chamou muita atenção, né, sobre espaços que não são institucionalizados, mas que são espaços onde se aprende e se traz muito do que se aprende nesses espaços para dentro da escola. Vamos ouvir agora o que pensa a professora Leliana Souza, da UNEB, sobre esse assunto. Na comunidade indígena, por exemplo, os saberes dos anciãos, eles são muito importantes. Por quê? São saberes que orientam para a vida, são saberes que orientam os rituais indígenas. Na comunidade de terreiro também, né? Os velhos, mais velhos, né? Não se começa nenhuma iniciação se não se pedir permissão, né? Se não se pedir a bênção aos mais velhos. A escola precisa também resgatar essa questão das gerações. Não é preciso que a escola não trabalhe somente com uma cultura que é a cultura do agora, mas traga também para dentro de si, né, relações intergeracionais, onde os saberes dos avós, os saberes dos pais, os saberes dos sacerdotes, os saberes das grandes referências das comunidades sejam trazidas para dentro da escola também. Paulo Freire dizia que o aluno leva para a escola uma cultura que não é nem melhor nem pior que a do professor. Na visão, na formação dos professores, como é que essa visão é considerada? As culturas são, todas elas, legítimas, todas elas têm uma construção que é humana e histórica e, portanto, devem ser trazidas tanto para a escola, para a formação das crianças e dos adolescentes, como devem ser trazidas para a universidade na formação do professor. Muitas vezes nós ignoramos a cultura que é trazida não apenas pelo aluno na escola básica, mas também a cultura que é trazida pelo aluno professor em formação. E, portanto, temos currículos, às vezes, muito distanciados do que é a base da vida cotidiana, a base dos valores
dos processos éticos, né, das convenções, dos padrões, né, de uma cultura específica. E o que será que os alunos da escola pública acham disso? Vamos conferir. Eu procuro buscar muitos conhecimentos na escola, aprender mais, para sempre passar para os outros, que além de nos proporcionar entender mais sobre o assunto, a gente está tirando as dúvidas das outras pessoas. O que eu aprendo na sala de aula eu levo para casa, falo com meus pais, e o que eu aprendo em casa eu falo com os professores, no nosso dia a dia o que acontece. É muito interessante ver o depoimento dessas duas estudantes. Elas trazem para nós duas posições que são bastante significativas na escola e com os professores, de modo geral. Uma posição é aquela em que o saber da escola é o que é o mais legítimo e deve ser levado para casa. E, portanto, né, esse saber vai ajudar a família a construir outros patamares de conhecimento. O outro é de uma troca, do intercâmbio entre a escola, aquele conhecimento que é tratado na escola, que é trabalhado na escola, e aquele conhecimento que é próprio da família ou do grupo social a que a estudante pertence. Então, o que nós vemos aí é exatamente a possibilidade de um diálogo muito mais permanente, um trabalho muito mais articulado entre a escola e a comunidade. Obrigado, professora Terezinha, pela sua participação no Máquina de Democracia. E eu quero parabenizar todos os que participaram, né, com seus depoimentos, com a riqueza que foi trazida, e dizer que tudo isso é muito importante para que a gente reviva Paulo Freire, revisite Paulo Freire, porque ele é tão atual quanto os mais atuais dos educadores. A importância da arte e educação é o assunto de hoje da coluna da jornalista Ana Cláudia Cavalcante. Vamos falar hoje sobre a importância da arte na escola e fora da escola. E vamos tratar dessa importância defendendo o potencial do teatro aplicado a processos educacionais com crianças e adolescentes. Puxa, tô com vontade de jogar bola, vou lá chamar meu amigo Carlos. No teatro, as diferenças individuais se tornam matéria-prima criativa. A arte teatral se adequa a princípios educacionais que associam disseminação de conhecimento, integração social e ação cidadã. O teatro estimula o uso de códigos simbólicos como meio de expressão. E por ser uma atividade essencialmente praticada em grupo, favorece a aceitação do indivíduo na sociedade, trazendo a possibilidade da busca e aceitação do outro. Frequentemente, o teatro está sendo utilizado por organizações que atuam por meio da educação não formal em comunidades, com crianças e adolescentes em situação de risco, para realizar a desejada inclusão social. Mas por que pensar em interferir nessa realidade através da arte e particularmente do teatro? A musicalidade, a noção de forma e espaço são alguns dos elementos trabalhados nos exercícios dramáticos, e espaço está sempre relacionado a limites, indispensável ao convívio social. Ter a consciência de quem está em foco nesse momento, até onde posso agir ou atuar, ou qual o meu papel nessa ou naquela circunstância, são questões que parecem determinantes para atuar no palco e na vida. O trabalho com a arte cênica provoca um inevitável autoconhecimento também. Adolescentes e crianças param para ouvir a sua voz, testam os limites do seu corpo e podem experimentar um papel que ainda não lhes cabe. Trata-se de uma arte que faz aquele que atua se colocar no lugar do outro, um exercício de compreensão. Mas muito embora toda essa potencialidade, podemos afirmar que o ensino tradicional está centrado na racionalidade. Aspectos relacionados ao campo sensível são desprezados. E a arte-educação pode ser um caminho para romper isso. E é importante ressaltar que a arte é uma área do conhecimento obrigatória, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Claro que o teatro não é o único caminho para procedermos à busca do equilíbrio entre razão, sentimento, intuição e sensação. É possível atuar nesse sentido por meio das outras linguagens artísticas. Mas o teatro pode ser útil para formar o ser integral, reforçar a condição de cidadania, aguçar o senso crítico, elevar a autoestima. É importante ressaltar que é preciso fazer com que o educando vivencie todas as etapas do processo de construção cênica. A mostra final deve ser esteticamente organizada e com uma linha dramatúrgica definida. Alô, da floricultura. Tem rosas? Não, só sementes. Tá, obrigada. Não se trata de formar atores,
mas de formar seres humanos. Esta edição do Máquina de Democracia vai ficando por aqui. Nos outros programas vamos tratar sempre de temas do interesse de professores, pais, alunos e funcionários da nossa escola pública. Fique ligado no Máquina de Democracia, o seu programa de jornalismo feito pela TV Anísio Teixeira. Até o próximo programa.